Amém, graças a Deus. Bênção demais. Vem cá, Marlos, chamar meu irmão, meu amigo, para a gente compartilhar juntos aqui. E a gente ter esse tempo de bate-papo poderoso na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que a gente crê, assim, no poder dessa palavra compartilhada, do compartilhar de experiências e de edificação mútua, né? O Marlos me encorajou a estar aqui. Ele falou, vou estar com você. E cada um vai repartir aqui a porção que Deus tem. E a nossa oração é que isso seja frutífero, né? No nosso coração, na nossa vida. Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. E enquanto vocês abrem, é só para reforçar o que o Júnior está dizendo, que isso, mais do que uma mensagem, é um testemunho de uma amizade. O Júnior, né, Lana, a gente estava lembrando aqui no primeiro culto, quando a gente começou esse trabalho aqui no mall, lá naquela capelinha, e quando foi formar o conselho, o Paulo Júnior e o Edmundo nos convidaram, o Júnior e eu, e o Cláudio, que eram os locais onde os pequenos grupos se reuniam. E esse menino aqui, novinho assim, era o meu pastor, e é o meu pastor até hoje. E a gente foi aprofundando essa relação, de modo que o convite que eu fiz para ele, para que a gente estivesse aqui, foi muito em função da coragem que eu vi na vida do Júnior, naquela ministração do Rony e do Raul, em que eles trouxeram algo que tocou muito o coração dele. Ele teve a coragem de vir aqui e abrir o coração para mostrar que é isso, né? Assim, não é porque você é o meu pastor que você também não enfrenta os desafios. Então, acima de tudo, a gente quer dar esse testemunho de amizade e de relação aqui para todo mundo, né, João? Amém, meu irmão. Amém. O privilégio é nosso, né, de caminhar com a sua casa, com a casa da Ju, as crianças. Criança que não é criança mais, já tem tempo, são 13 anos de amizade, né? Então é bênção mesmo. Muito bom. Amém. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4. E aí nós vamos pedir um pouquinho da sua paciência, nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 ao verso 18. Então, tem um pouquinho de paciência e de atenção, beleza? Vamos lá. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamo-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco.
Tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém, amados? Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós apresentamos aqui as nossas vidas, os nossos corações, as nossas almas, o nosso espírito, para que eles sejam inundados pela Tua palavra e pela Tua presença de uma maneira intensa e forte. Ó Deus, nós queremos receber nada mais, nada menos do que toda a porção que o Senhor separou nessa manhã, na vida de cada um, de cada família. Ó Deus, nós queremos sair daqui transformados pela renovação do nosso entendimento, a partir daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, para mim é um desafio compartilhar sobre essa palavra, porque é uma palavra que fala muito daquilo que eu estou vivendo, daquilo que a gente está passando. E desafiado, como eu disse, pelo Marlos, eu falei, vamos lá, vamos encarar esse desafio. E assim, ser fiel, né, com o que Deus está falando comigo. A partir da perspectiva de família, família de Deus, né, nós fomos feitos filhos de Deus e somos irmãos uns dos outros aqui. Ficaria muito artificial a gente falar só do que dá certo, falar só daquilo que é fácil, falar só daquilo que é agradável. Não é justo, né? Não é honesto. E Deus permite algumas coisas na nossa vida para que elas também sejam compartilhadas. Então, como o Marlos falou, assim, é um testemunho nosso aqui de amizade e é um testemunho das dores que a gente vem vivendo. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar, na vida com os amigos, na vida com a igreja. Isso tudo faz a gente sofrer. Tudo faz a gente sofrer. Hoje, agora no intervalo dos cultos, acessei ali o WhatsApp, um amigo meu de São Paulo, preciso de um socorro. Não estou bem, preciso... E é isso, assim, um cara que, conheci aos 13 anos, amigo praticamente de infância. Então, todo mundo sofre. Os que não estão sofrendo ainda vão sofrer ou já sofreram. Isso não é privilégio de alguns, mas está sobre todos. E é importante a gente falar sobre os desafios, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as coisas que não dão certo do jeito que a gente pensou, a forma como a gente é traído por Deus. Às vezes Deus é o nosso maior traidor. Não é a pessoa que fez mal para você, não é ninguém. Deus é o nosso maior traidor na medida em que Ele trai as expectativas que a gente gera. E aí Ele faz a gente ir de encontro a uma realidade que muitas vezes se mostra cruel, mas é a realidade. E aí a nossa tentação às vezes é fugir, escapar da realidade, né? E Deus não nos fez anjos, Deus nos fez humanos aqui na terra. E a gente precisa aprender a ficar mais amigo da realidade do que a gente tem sido. Não que a gente não precise exercer a fé. Então, assim, essa coisa meio que absurda mesmo, meio que antagônica. É viver na terra, com os olhos na terra, mas com o coração no céu. Mas os nossos olhos precisam estar na terra, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus, mas fitos também naquilo que é a nossa realidade, naquilo que são as demandas da minha esposa, naquilo que são as necessidades dos meus filhos, naquilo que são os desafios que eu preciso enfrentar no trabalho. Eu preciso ter os meus 2 pés no chão. Por isso que Paulo nos ensina em Romanos 12 que o nosso culto é racional.
Existe uma racionalidade, irmãos, na espiritualidade. E isso é importante. A gente precisa de uma maior dose de amizade com a realidade. Às vezes a gente fica pedindo milagre para Deus, mas é um milagre que no fundo você sabe que Ele não vai fazer. Às vezes a gente está pedindo para se sentir mais aliviado naquele momento, mas no fundo, o que a gente sabe? No fundo a gente sabe que Deus quer que a gente passe por aquele vale. No Salmo 23, o salmista não fala que Deus chega lá de helicóptero e te issa do vale e te coloca no monte. Não é assim que Deus faz. Deus, o que ele diz lá? Ele diz que o teu cajado me consola, me suporta, me ajuda, me auxilia a atravessar o quê? O vale. Vale. E depois essa história vai se desenrolando até que a gente termina na casa do Senhor, onde a bondade e a misericórdia nos seguirão por todo o resto das nossas vidas. A história é maravilhosa, a vida é muito boa. A vida é muito boa. Mesmo que muitas vezes a nossa alma ou o inimigo, e aí eu não me ocupo muito bem assim de saber quem que é exatamente, mas às vezes fica parecendo que vem alguma coisa para dizer que a vida não é boa. Não, a vida é boa. Porque senão a gente estaria contradizendo o que Jesus disse, que Ele veio para a gente ter vida e vida em abundância. Então eu pego essa promessa para a minha vida e ela é realidade na minha vida, amém? E baseado nesse texto que a gente leu aqui, no versículo 1, Paulo vem e diz assim, olha, eu não desfaleço por conta da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus o motivo para nós não desfalecermos. É aquele fio, sabe, que a qualquer momento você acha que vai romper, mas não vai. É sem chance dele romper. É 100% de certeza que ele não vai romper. Mas é aquela sensação de você depender única e exclusivamente de Deus. De que o seu braço não consegue alcançar o que você precisa alcançar. De que a sua inteligência não consegue alcançar. De que a sua experiência não vale de quase nada para o momento que você está vivendo. E aí aonde a gente se agarra? Na misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é aquilo que Deus... Deus não mandar sobre nós aquilo que a gente merecia. A gente merecia a condenação, a gente merecia a acusação, a gente merecia o sofrimento eterno. E Deus nos poupa disso, nos adota, nos transforma em filhos e diz assim, hoje você faz parte da minha família. Você não é servo mais. Você é servo, mas você é servo depois de ser filho. Primeiro você é filho. Então nós nos tornamos membros dessa família maravilhosa. E Paulo vem falando sobre essa palavra que é verdadeira, essa palavra que é absoluta, que não existe relativismo, que não existe nenhum ismo contra essa palavra. São milhares de anos passados e essa palavra continua absoluta na vida dos que passaram e na nossa vida da gente que está vivendo aqui. E Paulo vem falando dessa palavra e ele compara essa palavra, ele compara o poder de Deus, e aí pensa no poder de Deus da forma como você entender, da forma como o Espírito Santo ministrar na sua vida, mas o poder de Deus é tudo aquilo, é toda a potência, é todo o atributo do verbo poder, e ele pode todas as coisas. Então Paulo começa a falar desse poder, e ele fala que esse poder é um tesouro. Versículo 7. Primeiro ele fala de uma luz que brilha através de nós. Uma luz que não nasce em nós, mas brilha através de nós. É como se a gente fosse um espelho. E essa origem de luz é externa a nós, vem sobre nós e reflete a partir de nós. E se tem uma coisa que é característica, que é intrínseca à luz, é que ela tem um poder intrínseco de afetação. Não existe conceito de luz em si mesma.
Não tem jeito da gente definir a luz se ela não ilumina alguma coisa ou alguém. Então essa luz que reflete através da minha vida, ela não existe apenas para refletir, ela existe para afetar. Então o conceito de luz é um conceito de afetação, não é um conceito apenas de existência. É um conceito de alcance. E aonde é que a nossa luz tem alcançado? Qual é o alcance da luz refletida através da nossa vida, através de cada um aqui? Qual tem sido esse alcance? Esse poder que vem, nos alcança e continua fluindo como um rio. Aonde esse rio? Aonde o rio da sua vida tem passado? Como uma pessoa que eu conheço muito sábia, ele fala assim, ó, esse rio passa por pedras, mas aí a gente contorna a pedra. Passa por raízes, mas a gente contorna as raízes. Passa por quedas, mas a água vai e faz a queda e continua o seu curso. Como é que é, amados? A gente, sabe, com o passar do tempo, a nossa vida precisa fluir mais e mais e não ficar mais engastalhada. A pior coisa que tem é alguma coisa engastalhada. Quem gosta de pescar aqui sabe como é que é você pegar um enrosco. Não tem nada pior no mundo que pegar um enrosco, né, Laninha? Né, amor? Muito ruim. Então, assim, nós precisamos fluir cada dia que passa. Aí faz um retrospecto da sua vida. Eu tenho fluído mais ou eu tenho fluído menos? Eu estou mais desembaraçado ou estou menos desembaraçado? Mas passando aqui para o versículo 7, esse versículo 7 para mim é o tema central do que a gente vai e está conversando aqui, é que Paulo fala sobre esse tesouro e ele coloca esse tesouro num vaso de barro. Então olha para vocês verem a ambiguidade que Paulo utiliza aqui nas figuras de linguagem. É uma coisa paradoxal, porque o tesouro é extremamente valioso e extremamente resistente. Quando a gente pensa num tesouro, a gente pensa em quê? Em ouro e diamante. É o metal e a pedra mais resistente que existe no mundo. É uma pedra e um metal que tem uma certificação de originalidade também intrínseca. Então, na engenharia, para vocês terem uma ideia, quando há necessidade de furar uma rocha, o equipamento não consegue furar essa rocha se não for através de uma coroa diamantada. E aí existem pequenas coroas de diamantes para que essa coroa possa perfurar a rocha. Então esse é o valor do tesouro. É algo que não se corrompe com o tempo, é algo que não se deteriora com o tempo. Esse é o valor do tesouro do que Paulo está dizendo aqui. Do poder de Deus, da palavra de Deus. E aí ele vai e coloca isso no vaso de barro. Irmãos, ele não coloca isso num baú de madeira, ele não coloca isso num cofre de metal de 300 quilos. Não, ele coloca isso num vaso de barro. E esse vaso de barro é a nossa vida. Paulo coloca uma coisa de extremo valor em um recipiente extremamente frágil. O barro em si, a característica técnica do barro, quando queimado, porque o vaso nada mais é do que um barro queimado e moldado, a característica desse material é uma característica de fragilidade. Tecnicamente dizendo, ele é um material frágil, assim como o concreto é um material frágil. Tanto é que eu posso pegar um tijolo maciço de barro, aqueles tijolinhos maciço, e eu posso colocar um saco de cimento de 50 quilos sobre ele. Esse tijolo provavelmente não vai se romper. Mas se eu pegar esse mesmo tijolo e deixar ele cair de uma altura de 1 metro de altura, provavelmente ele vai quebrar.
Isso mostra a fragilidade do material. Material do qual nós fomos criados lá no Gênesis. Então, quando Deus escolheu fazer o homem, ele tinha um monte de material. Será por que Deus não fez a gente de pedra? Seria muito mais fácil, né? Pelo menos para nós. De diamante. Sabe? De aço. Pelo menos de aço, Deus. Não, ele foi lá e fez de barro. Ele pegou o barro, ele pegou o pó da terra e resolveu fazer a gente com esse material frágil. Então perceba que no propósito de Deus estava incluída uma certa vulnerabilidade do ser humano. Uma certa fraqueza do ser humano. Deus não criou a gente para ser super-homem. Deus não criou a gente para ser perfeito. Deus não criou a gente para ser infalível. Deus não criou a gente para ser intocável. E quais são os propósitos dessas vulnerabilidades? Porque se ele criou assim, existe um propósito. Nós temos que crer assim. E existe um monte de mistério, mas algumas coisas o Espírito Santo de Deus comunica para a gente. E esse vaso de barro está lá. Um recipiente que abriga o que há de mais valioso dentro dele. Em um lugar extremamente frágil. Em um lugar que risca, em um lugar que quebra, em um lugar que deixa marca, que lasca. Um material que sente os impactos. E de novo, Deus foi criando a gente assim. Deus fez a gente de barro antes do pecado, viu, irmãos? Às vezes você fala, não, mas as fragilidades é por causa do pecado. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é. Deus criou a gente de barro antes do homem pecar. Algumas dores foram por causa do pecado, outras não. Deus criou homem e mulher com algumas susceptibilidades. E essas susceptibilidades abrigam um tesouro inimaginável. E por que ele comunicou isso a nós? Para ficar guardado, para ficar escondido. No mesmo texto que fala sobre o sal da terra, ele fala que nós somos também a luz do mundo. E ele fala, para que uma luz vai ficar debaixo de uma mesa? Essa luz não tem sentido debaixo de uma mesa, essa luz tem sentido num alto monte para iluminar uma cidade. Olha, Deus já está falando do nosso chamado. Vai recebendo, meu irmão. Deus já está falando do nosso chamado. Nossa, então Deus me chamou para ser luz do mundo e Ele quer me colocar no alto de um monte? Quer. Cada um do seu jeito, cada um no seu monte, mas Deus quer colocar você no alto de um monte para que essa luz que reflete através de você possa alcançar uma cidade inteira. Às vezes a cidade é o grupo de 50 pessoas com o qual você tem mais convívio. E às vezes Deus dá oportunidade para outras pessoas terem convívio com milhares de pessoas. Cada um tem a sua cidade. E na medida que a gente vai entendendo isso, a gente vai deixando não é deixando, mas a gente vai orando a Deus de uma forma diferente. Porque hoje eu não peço a Deus mais para Ele tirar algumas fraquezas da minha vida. Eu peço a Deus para o cajado dele me sustentar durante a jornada. Hoje eu não oro mais por alguns milagres na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que eu sou feito de barro. É a mesma coisa de eu querer trocar o material. Falar, Deus, o material está errado. Aí de novo, uma dose de realidade faz bem, irmãos. Deus não vai fazer você de pedra, Deus não vai fazer você de diamante, Deus não vai fazer você de ferro, de aço. Não. Deus fez você de barro e você vai continuar de barro, você vai continuar sendo riscado, sendo lascado, você vai continuar sendo quebrado. Esse artesão vai lá, pega de novo, molda de novo, constrói um outro vaso.
Aí ele vai, deposita um tesouro novo, de repente chega mais um tesouro, e a gente vai deixando isso fluir através da nossa vida. E aí a gente fica assim, mas qual o propósito disso? Qual o propósito de eu ter fraquezas? Qual o propósito de Paulo ouvir uma resposta de Deus assim: Paulo, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. Você já me pediu 3 vezes, eu não vou tirar porque a minha graça te basta. Por que que Deus respondeu assim para Paulo? Seria tão simples ele chegar e falar: tá bom, Paulo, eu vou tirar o espinho. Vou tirar o espinho porque isso vai fazer você uma pessoa mais bem resolvida, isso vai fazer você mais forte, isso vai fazer você mais capaz. Deus não está preocupado com a nossa capacidade. Deus está preocupado com o nosso coração. Quando Samuel chega para escolher e ungir o futuro rei de Israel, ele fica olhando para a capacidade, Deus vai lá, corrige Samuel, fala: Samuel, eu não olho a capacidade, eu não olho a aparência, eu não olho a estatura, eu olho o coração. Então você vai ungir o Davi, que nem na sala estava. Então, amados, e aí o que a gente procura nessa vida? Nas nossas orações, será que nós estamos pedindo mais força, mais poder? A gente pode pedir, mas nós temos que entender que algumas coisas Deus não vai dar. Aí é um desafio nosso, de cada um aqui, saber o que Deus vai tirar, o que Deus não vai tirar, o que Deus vai dar e o que Deus não vai dar. Mas algumas coisas Ele não vai dar. E algumas coisas Ele não vai tirar. Sabe para quê? Para que não haja dúvida alguma de que o tesouro que foi depositado em você, para que não haja nenhum tipo de dúvida de que a origem desse tesouro vem do nosso Pai e não de nós mesmos. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui no verso 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí você fala assim: não, mas eu não misturo isso não. Irmãos, é tão fácil misturar. É só a gente acertar 3 vezes seguidas. Basta acertar 3 vezes seguidas, você já se acha, você fala: eu tenho a receita da vida. O fulano está com problema? Fala para vir conversar comigo. Pode falar para conversar comigo. Não é assim? É desse jeito, irmãos. As coisas ficam muito fáceis. A gente passa a andar de salto. É assim que acontece. Então, se está escrito aqui, é porque tem que ser assim, é porque precisa. É porque Deus conhece como é que a gente funciona. É dito. É um decreto. Então vamos ser, como diz a Bíblia, vamos ser racional, o nosso culto racional, vamos ser inteligente. Falar: é isso mesmo, Deus. É isso mesmo. Eu vou caminhando, algumas dores vão me acompanhar, mas a vida é muito boa. E a minha vida é abundante. E vai vir mais. E vai fluir mais. E não me deixa acumular. Deixa fluir o rio. E dessa forma a gente vai aprendendo com Deus. Passar para o meu irmão aqui, que ele tem algo para repartir também. Especial e poderoso, com certeza, na nossa vida. Amém. Pois é, como eu disse, testemunho de amizade, a gente, quando estava meditando sobre o que compartilhar, me veio muito forte no coração a figura de Elias, né? E vendo você falar dessa questão de acertar demais e aí ficar bom, né? E é daí que a gente cai. É bem a história de Elias. Então, Elias, um profeta de muito impacto em Israel, é quem fez um antagonismo ali a Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel tinham implantado uma idolatria em Israel de um deus cananeu, que é Baal. E Elias fez coisa demais, né? Elias era aquele cara que... Bom, só para dizer que ele está no Novo Testamento ali, no Monte da Transfiguração com Jesus em pessoa. Então, daí você já vê que o cara não tinha túmulo de Elias. Elias passou direto, fez um bypass, já foi direto para o pai. Então, Elias foi meio The Flash, né? No 1 Reis 18, Elias
fala que vem a chuva, porque uma das coisas que ele confrontou Acabe diante de toda a idolatria, falou assim, então beleza, então vai ter uma seca do caramba e só sai essa seca o dia que eu declarar que não vai ter mais seca, porque a idolatria de Israel saiu. E aí, quando ele então declara que viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, que lá vinha chuva, Acabe pegou o carrinho dele e saiu correndo para fugir da chuva. E aí, no verso 46, 1 Reis 18, fala que veio um poder extraordinário sobre a vida de Elias e ele chegou na frente da carruagem de Acabe. Então, era esse cara que acertava demais, e até demais que no capítulo 18 ele cria um concurso de profeta. Ele pega lá os profetas dessa idolatria, que representavam toda essa idolatria que estava fazendo o povo de Israel tropeçar, junta a galera toda, junta todo o Israel, fala, então vamos fazer o seguinte, um concurso aqui, para ver qual Deus que é o bom mesmo. Pega essa profetada tudo aí, tinha lá 850 profetas, dos quais 450 era de Baal, põe um novilho aqui, vocês rezam aí para ver se tem fogo do Deus de vocês aí, queima esse novilho. E a turma pregou o beiço na reza. E nada. Não aconteceu nada. Até que então, essa história é conhecida, Elias ora ao Senhor e o poder de Deus acontece. Então, ele era esse cara que estava acertando demais, Júnior. E a trajetória dele reflete o perigo disso. Porque foi exatamente nesse momento, nesse ponto de tanto acerto nas coisas que ele empreendia e fazia, e ele entrou num processo que é o que a gente queria compartilhar aqui, que tem muito a ver com o que você falou. E é interessante isso, porque isso fala muito de nós. Muitas vezes a gente está empreendendo projetos, a gente acerta no casamento, casa bem, a gente tem filhos maravilhosos, ou a gente é um adolescente que encontra a mulher da vida, o homem da vida, a gente passa na universidade que a gente queria, enfim, a gente vai tendo essas vitórias, atrás de vitórias, porque para nós o evangelho está em todas as áreas da nossa vida, então não estamos falando só de o cara fazer algo no ministério, como Elias fez, como esse exemplo, mas essas vitórias vão deixando a gente muito certos de que nós temos um certo poder. E a confusão vem quando a gente esquece que esse poder não está no nosso braço, mas é graça pura de Deus. Porque quando acontece tudo isso na vida de Elias, lá em 1 Reis 19, vocês podem abrir, Elias se depara com um problema, ele faz esse estrago todo e vem Jezabel. E Jezabel fala assim, peraí um pouquinho, você acabou com todos os profetas de Baal, amanhã eu vou passar a faca no você, amanhã o que aconteceu com ele vai acontecer com vocês. E Elias, que tinha feito tanta coisa, que tinha acabado de, através da vida dele, fazer algo de um impacto muito profundo, quando ele ouve uma ameaça como essa, ele trava, ele se desespera, ele tem medo e foge, e a Bíblia vai dizer, para salvar a própria vida. Percebe confusão? Se nós reputamos tudo aquilo que a gente faz, todos os nossos acertos, tudo aquilo que está dando certo, a força do nosso braço, quando vem uma ameaça qualquer, uma oposição qualquer, um impasse qualquer, a gente acha que essas coisas que vêm contra a gente são coisas que nos destroem, mas a gente esquece que a gente só fez tudo isso, a gente só movimentou tudo isso, a gente só causou esse impacto por uma força que não é nossa. E se não era nossa, não importa. Não importa. E essa foi a confusão de Elias. E aí o texto vai dizer, 1 Reis 19, a gente não vai ler tudo, mas eu queria que todo mundo, assim, depois lesse esse texto, que é bem forte. O texto vai dizer ali no verso 3, depois que Jezabel ameaça Elias, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade de Judá, e ali deixou o seu servo. Nessa versão que eu estou lendo, que é a NVT, vai dizer no verso 4, depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Então ele chega, Jezabel fala com ele acabou de presenciar o poder de Deus, impactou gerações, e ele vai e ela ameaça, Elias fica com medo,
foge, mas ele deixa o servo dele na cidade, mira para o deserto e entra no deserto sozinho. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. E aí eu queria meditar sobre esse primeiro ponto, que é o gatilho dessa angústia de Elias. Angústia é uma perturbação tão grande no coração, é um desespero tão profundo de alma, é uma ansiedade tão intensa com relação ao futuro. Angústia mistura medo, mistura tristeza, mistura desalento. Eu não sei quantos aqui já viveram processos angustiantes ou se estão vivendo, mas eu queria te dizer que era isso que Elias estava enfrentando naquele momento, era um processo de angústia. Mas qual foi o gatilho? O gatilho foi ele ter medo de Jezabel, ou o gatilho poderia ter sido qualquer outra coisa. E o texto fala que Elias teve se deparou com essa situação dele ter feito tanto, e daqui a pouco, pelo medo do desconhecido, pelo medo do que poderia ser, pela ansiedade em relação ao futuro, por um processo de angústia, Elias deixou esse medo tomar conta e fugiu de viver o presente, assombrado pelo que poderia ser o futuro. Quantos de nós não estamos nesse mesmo lugar? Da gente ter medo, da gente empreender uma rota de fuga, muitas vezes sob pretexto de salvar a nossa própria vida, porque a gente acha que a nossa vida pode ser tirada por alguém. E nesse ponto, a gente fica assombrado, paralisado, e deixa de viver tudo que Deus tem para a gente, porque a gente acha que o futuro revela algo impactante, algo muito negativo. Essa é a angústia de Elias. E aí, qual foi o gatilho? Para mim, o texto diz, lá no verso 3 e 4, o gatilho que veio inicialmente pelo medo, se deteriorou na solidão. No momento em que ele tem medo e foge, podia ter parado por aí, mas no momento em que ele deixa o seu amigo na cidade e entra num deserto sozinho, foi ali que a conversa dele com Deus passou pela morte. A solidão de Elias, ao enfrentar o deserto sozinho, foi uma decisão dele, fez com que a cabeça dele começasse a cogitar e falar isso claramente por Deus, que ele não queria mais viver. E é preciso estar muito atento nessas nuances do texto, porque às vezes a gente está vivendo esse tipo de processo. Como o Júnior falou, a gente acerta uma, acerta duas, acerta três, fica macho, e agora pode vir qualquer coisa que a gente se gaba de ter as respostas, mas aí muitas vezes essas mesmas respostas são aquelas que nos deprimem quando a gente começa a se deparar com o desconhecido, com o imponderável, com resistências, com críticas. E se a gente não tiver essa consciência de que eu dar o passo seguinte a esse primeiro medo e me enfurnar num deserto sozinho, o potencial destrutivo aumenta, porque a depressão se instala e o medo da morte e o desejo da morte vem, eu posso realmente estar enfrentando algo que eu não estou preparado para enfrentar. E aí, como a Célia falou, tem muita gente que desiste exatamente nesse ponto. Então esse é o gatilho da angústia. Esse é o mecanismo da angústia, esse é o processo que se iniciou na vida de Elias. Mas aí o texto segue aqui, trazendo também um gatilho de restauração. E da parte de Deus, ali no verso 7, o texto diz: o anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse. Então nesse ponto aqui, Elias sozinho, no deserto, e aí ele sentou debaixo de um pé de gesta e ele dormiu. Verso 5, ele dormiu. E aí veio um anjo e diz: levante-se e coma. E no verso 7 o anjo disse: olha, você que já comeu pão e água, coma mais uma vez. Então Deus começa a restaurar a vida do Elias, primeiro, no físico. Elias dormiu. E está tudo certo. A gente é um ser humano aqui e às vezes essas questões são muito fisiológicas.
esse desespero se instala na carne. Mas Deus vem e depois de Elias ter dormido, ele ministra pão e água. E aqui nós podemos estar falando de pão e água? Podemos, no corpo, mas isso está resolvido com o sono. Para mim, esse pão aqui é um pão que a gente conhece muito bem e chama pão da vida. E essa água aqui é a mesma água, talvez, que foi levada naquele jarro quando foi preparar a última ceia. É o Espírito Santo. Então vem o Pai e ministra na vida de Elias. Recebe também o Filho, pão da vida, recebe também a água, o Espírito Santo. Alimenta, porque é daí que vai vir restauração na sua vida. Só que Deus fala isso não uma, mas duas vezes. Mais duas vezes. Vai, mergulha, não para. Não para de comer, não para de beber esse pão e dessa água. E aí foi o gatilho de restauração. Eu tomei assim, gente, porque eu não trouxe o óculos, a idade já chegou, viu? E ele continua no verso 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites nos lembra também algo que foi experimentado por Jesus também num tempo de uma jornada, de ganhar uma profundidade. Quer dizer, ali Jesus estava, né, no início do seu ministério, e aqui Elias também tem essa jornada, essa transição em que por 40 dias e 40 noites ele prende essa jornada de autoconhecimento, alimentado pelo pão, alimentado pela água. E aí o texto diz, segue, e lá no verso, que agora eu não enxergo mais, lá no final ele está dito assim: então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser o rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. Mas aí que vem o que para mim é o gatilho dessa restauração. Para além de Elias ter dormido e recuperado, portanto, seu vigor físico, para além de Elias ter recebido da parte de Deus a orientação de buscar o pão da vida e a água do Espírito e restaurar a sua parte espiritual, a cura de Elias veio quando Deus passa para ele uma visão nova de propósito. Deus diz, vá e faça isso, mais isso. E ele se submete. Mas acima de tudo, quando Deus devolve Elias para uma relação. Porque dentro dessas tarefas tinha unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Então, se a jornada inicial da dor de Elias se iniciou quando ele ficou sozinho enfrentando o deserto, Elias é restaurado quando Deus devolve para uma relação íntima, que era a relação com Eliseu. Esse era o novo amigo que Deus estava preparando para Elias. E é possível dizer, Júnior, que Elias é um pai espiritual de Eliseu. Assim como você, meu irmão, é um pai espiritual para mim, em muitos aspectos. Então, muitas vezes eu estive nesse lugar de Elias e foi você quem trouxe para mim essa unção nova da amizade. Muitas vezes foi o inverso. Muitas vezes eu pude ser, na sua vida, algo que você tinha sido para mim em momentos anteriores. Então, eu creio que esse é o testemunho que a gente queria dar. Mas entre esse gatilho da angústia e esse gatilho da restauração que a gente viu na vida de Elias, existe um processo. E eu queria concluir meditando sobre esse processo. E esse processo está no verso... Esse verso para mim aqui. No verso 11, tá vendo? Ele é aos meus olhos aqui. Ele é um pouquinho mais novo que eu, mas só um pouquinho. Porque neste verso 11, que segundo o Julinho é verso 11, está dito assim, veja, gatilho da angústia de Elias, a solidão no deserto, pura restauração de Elias, a devolução para uma relação e propósito. Mas nesse meio está dito assim, saia e ponha-se diante de mim, no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam dos montes diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava
no terremoto. E depois do terremoto houve fogo, e de novo o Senhor não estava no fogo. Mas depois do vendaval, depois do terremoto e depois do fogo, veio um suave sussurro, uma brisa que murmura, uma brisa suave. E ali Elias viu o Senhor. E quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" E ele respondeu outra vez: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas quebraram aliança comigo, derrubaram os meus altares e mataram os profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar." E daí o texto segue com aquela parte em que esse Deus, que agora Elias ouviu, na brisa suave, dá para ele um novo propósito e uma nova relação de amizade. O que a gente não percebe nesse texto, e é aqui que eu queria fechar, falando do processo de cura na vida de Elias, é que no verso 5, o texto fala que Elias dormiu. Mas depois, até o final, a Bíblia não diz que ele acordou. Então, muitas vezes, amado, essa questão de nós vivermos vendavais, furacões, tempestades, terremotos, fogo na nossa vida, ela é real. Às vezes vai ser o luto, às vezes a empresa que quebra, às vezes é um relacionamento que se desfaz, um casamento que se desfaz, às vezes são os filhos enfrentando algum desafio, álcool, drogas. Eu não estou dizendo que não são reais os terremotos, os vendavais, o fogo que vem sobre a nossa vida. Mas talvez não tenha sido esse tipo de situação que Elias viu, Lana, na porta daquela caverna. Talvez ele não tivesse levantado para ver essas coisas no mundo físico. Talvez ele continuasse ali dormindo. E talvez o que o texto descreve como um vendaval que chega, um terremoto que chega, um fogo que chega, no qual Deus não está, nos quais Deus não está, tenha sido tempestades internas, tenha sido barulhos internos, confusões internas que permaneciam ali, atrapalhando Elias no discernimento daquela brisa suave, daquele murmúrio que sussurra, que é onde estava a verdadeira presença de Deus. Então, esse texto mostra para nós que a gente precisa acalmar os nossos corações. E apesar de tanto barulho externo, mas principalmente barulhos internos no nosso coração, a gente possa ouvir a brisa suave, o murmúrio que sussurra. Porque nem naquelas coisas, nem nas outras Deus estava, mas era exatamente no simples que Deus falou com Elias. E é ali que ele começou a ser curado. E é dali que Deus trouxe para ele uma nova proposta, uma nova revelação. Muitas vezes essas coisas todas, terremotos, tempestades, fogo, traz para a gente o medo. E o medo foi o gatilho inicial de Elias de sair da posição que ele estava e entrar por essa jornada toda de depressão. Mas esse medo, mesmo medo, se nós continuarmos nos alimentando dele, por conta dessas coisas todas, essas tormentas todas, impede a gente de ouvir a verdadeira voz de Deus e sermos curados. E isso é muito forte. Agora eu queria falar como pai. Nós estamos falando aqui de uma relação de pai e filho, um pai espiritual e um filho espiritual, porque no final Elias é curado quando ele se conecta novamente ali a uma relação profunda de Eliseu. Muitas vezes nós pais estamos confusos com terremotos, vendavais, fogo que vem tanto externo quanto externamente. E se a gente não entrar nessa jornada de autoconhecimento e de cura, nós não vamos conseguir formar os nossos Eliseus. Nós não vamos conseguir passar essa capa. Os nossos filhos hoje podem ser órfãos emocionais, de casas com pais que podem estar lá presentes, mas emocionalmente estão flutuando em alguma dimensão. A psicologia diz que 90% do que a gente chama de problema é mera ilusão, é fantasia da nossa mente. E para mim, Elias podia estar aqui dormindo, de modo que as coisas que ele chamava de problema, vendaval, tempestade, terremoto, fogo,
não era o que estava acontecendo lá fora daquela caverna. Lá fora soprava somente a brisa suave, o murmúrio de Deus tentando falar com ele enquanto ele se aquietava daquela confusão toda. Que nós sejamos essas pessoas nas vidas dos nossos filhos, de carne ou espirituais. E você tem sido esse cara na minha vida, viu, meu irmão? Obrigado. Amém, aleluia. Graças a Deus. É isso aí, irmãos. Vamos lá tomar a ceia do Senhor? Bênção, né? Vocês vão receber aí o pão e o vinho. A gente pede para vocês aguardarem até todo mundo receber, para a gente tomar junto. 1, 2. Irmãos, enquanto distribui aqui, o Gabriel pediu para avisar que ainda há algumas vagas no acampamento The Chosen, né, Biel? Acampamento dos teens aí, dos adolescentes. Pais que quiserem participar, procura a gente ao final, tá? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra o meu orgulho e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, graças a Deus. Alguém ainda não recebeu? Levanta a mão aí, todos receberam? Bênção. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, tão rico na tua presença. E como a gente cantou aqui, nós somos esse vaso, somos esse barro nas mãos do Senhor. Ó Deus, e faça conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração. Faça conforme a tua vontade, que a nossa alma, o nosso coração, nosso espírito possa concordar, Deus, com a tua vontade. Tanto sofrimento que a gente passa, às vezes, por resistir ao que o Senhor quer fazer. O Senhor fazendo e nós resistindo. Que a gente deixe fluir o que o Senhor quiser liberar através da nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, nós não queremos reter nada daquilo que é o tesouro que o Senhor depositou na nossa vida. E é assim, esse tesouro dentro desse vaso, e vai ser acessível aos nossos irmãos, a família. E assim, esse rio do Senhor, esse reino, vai fluindo e vai alcançando o coração das pessoas. Em nome de Jesus, nós também agradecemos por esse pão, por esse corpo que foi partido, que foi ofertado, a oferta plena, a oferta definitiva, a oferta sublime do Senhor em nosso favor. E por isso hoje nós podemos fazer isso, celebrar junto com os nossos irmãos
a esperança, a fé, as virtudes do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Parta o pão aí, meu irmão, e entregue para a pessoa que está do seu lado. Diga a ele uma palavra aí de fé, de esperança. Abrace, amém? Sou levado pela vontade de crescer, volto-me independente e deixo de simplesmente abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Agora vamos tomar o vinho, irmãos, em nome de Jesus, amém? Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Vamos em paz, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos essa semana. Glória a Deus, Juninho e Marlos. Bênção, meus irmãos.